gente olha pra livros, a gente olha pra uma coisa um pouco que as pessoas acham meio retrógrada, né? Tipo, não tem muita novidade, já foi escrito, não tá atualizado, mas tem muita coisa boa dentro de livro que a gente pode usar para inovar. E a ideia desse painel na SX é a gente conversar sobre como é que a gente usa os livros para gerar mais inovações nas nossas empresas. Eu, pessoalmente, eu gosto muito de falar que os livros eles vão te ajudar a partir do momento que você aprender a escolher o livro certo. Isso que faz toda a diferença. Todos os livros, e por isso que eu me apaixonei por livros, eu sou apaixonada por conhecimento, eles são basicamente uma pessoa que passou a vida toda dela estudando, aprendendo, testando, validando, tipo, ao longo de muitos anos. Os livros bons, né? Vamos lá. Isso que eu ia falar. E quando você acha esse livro, você, em alguns dias, você pega todo aquele conhecimento que vai resolver algum problema. O cara levou anos pra poder consolidar, mastigar e te entregar de mão beijada ali por R$50. E aí você tem todo aquele conhecimento que você pode usar para resolver problemas. Apesar da inovação ser sempre a gente fazer algo novo, geralmente os problemas que a gente tem são sempre os mesmos. E alguém já resolveu esse problema. E alguém bom já escreveu um livro sobre como resolver esse problema. Então eu amo os livros por causa disso. Tudo que eu tenho de dificuldade na minha vida... Você vai num livro. Principalmente empresarial. Eu falo assim... Eu não falo não, na verdade eu vou em pessoas que são referências pra mim e eu pergunto pra eles, qual livro que é bom pra resolver isso aqui? Você que é bom em branding, você que é referência em branding, o que você leu? Me fala um livro muito bom de branding porque eu tô ferrada, eu não sei o que é, o meu tá todo errado com certeza, e aí eles me passam uma renca de livros, eu falo, vou ler. Fala galera! Mais uma vez aqui gravando o podcast Papo de Balcão. Dessa vez a gente está fazendo uma cobertura exclusiva do ESX, o maior evento de inovação do Espírito Santo. E a gente está convidando palestrantes que estão abrilhantando o evento para poder compartilhar um pouquinho com a gente o que eles dividiram lá no ESX, para que a gente possa ajudar a reverberar esse conteúdo e talvez também fazer um pouco mais de densidade no que foi combinado ou comentado lá no ESX. Beleza? E agora a gente está com a Sofia Stefanon, que eu vou pedir para se apresentar. Já que você tem vários chapéus, você tem várias frentes, conta um pouquinho pra gente quem é a Sofia, da onde você veio e o que você veio falar hoje no SX também, e depois a gente vai batendo um papo em cima disso. Fica à vontade. Muito obrigada, Flávio, obrigada pelo convite, adorei estar aqui, já estava acompanhando vocês há um tempo, estava falando antes, né, que eu acompanho vocês desde o episódio 2 que eu vi lançar. Carneiro, exatamente. Eu gosto de falar de Sofia, eu sempre dou um passo pra trás e eu começo falando dos meus pais. Boa. Porque eu acho que eu nasci realmente a mistura 50-50 do meu pai com a minha mãe. Meu pai, ele é empresário raiz, saiu do zero, assim, não tinha nada no bolso e construiu a empresa dele com mais de 30 anos de empresa. E minha mãe é professora da UFES. Professora universitária, 30 anos de carreira. Academia misturada aí com empresário. Ótimo. E aí, juntou papai empresário, apaixonado por resultados. Qual o negócio do teu pai? Meu pai tem uma loja de tubos, válvulas, conexões, rede de incêndio. Legal. E aí, além dele, ele começou vendendo os produtos e depois ele começou a acoplar o serviço. Então, hoje ele faz tanto vender o produto como ele também faz todo o serviço de instalação. Então, papai é bem das obras, sobe em cima de um monte de prédio. Boa. Metade dos prédios de Vitória vai ter o nome da marca dele. Eu acho massa. E mamãe, professora. Mamãe com 57 pós-doutorados. Já perdi a conta de quantos doutorados mamãe tem. Mamãe referência mundial na área dela. Qual que é a área de sua mãe? Mamãe, ela é professora de biologia, não. Ela é professora de miocárdio. Miocárdio é um músculo específico do coração. E aí ela é médica, portanto? Não, ela fez farmácia, depois ela foi se especializando no estudo do corpo. Eu esqueci o nome específico da área dela? Pô, também não tem nem ideia. Aqui pra te ajudar. Fisiologia. Mamãe é professora de fisiologia. E aí, dentro da fisiologia, que é o estudo do corpo, ela se especializou no miocárdio, que é um músculo específico do coração. Dentro desse músculo específico, mamãe descobriu que a mitocôndria, não sei se você lembra da mitocôndria, lembro. partezinha lá dentro da célula, ela liberava muito potássio em jovens que jogavam futebol e eles morriam. Eles morriam por causa de infarto. Tem vários casos mesmo de muitos. E aí mamãe descobriu, mamãe tirou a mitocôndria da célula, ela conseguiu uma máquina lá nos Estados Unidos que tirava a mitocôndria da célula, passou uns 2 anos estudando isso e descobriu por que dava essa bomba de potássio que matava os jovens. E agora salvou um monte de vidas.
Puta, Essa que é minha mãe e meu sensacional. pai. Caraca. E aí, junto com isso, nasceu Sofia. Pô, 50-50 dessa galera aí tá bom pra caramba, não tá não? Eu me sinto muito orgulhosa. Você é filha eu não tenho única? irmão- Não, eu tenho irmão mais novo. Pegou também 50-50? Valtinho pegou 50-50, mas com uma Legal. personalidade um pouco diferente. Mas Valtinho também é 50-50. Maravilha. E E aí, o que essa 50-50 veio fazer no ESX? Bom, termina de contar então quem é a Sofia. Você deu esse passo pra trás, mas... nasceu Sofia. Sofia, empresária, apaixonada por estudos, né? Por isso que eu brinco com esse 50-50. Que tem hoje uma empresa, uma comunidade de empresários, onde a gente aprende e estuda continuamente. Sócia também de uma esfirreria que reabriu recentemente. Eu brinco que blogueira de livros, mas digital influencer, né? Tá bom. Porque quando eu comecei, todo mundo chamava de blogueirinha, eu falava assim, eu sou blogueira de livros. Ok, dava uma posicionada aí, né? O meu posicionamento é ser blogueira de livros. E agora, quase casada, que eu caso semana que vem. Estou animadíssima com isso. Loucura. Você não Sim. sabe o que vem por vir. Mas é legal, Sofia. Então você é empresária, você é sócio de uma esfirreria, você é dona de uma comunidade, eu falo Eu assim? chamo de fundadora. Fundadora de uma comunidade. É isso que te levou para SX? Foi a falar sobre comunidade, isso? Sobre essa isso. comunidade? No SX a gente vai falar sobre... Eu vou participar de um painel, Ok. junto com 2 escritores de livros. Legal. E a gente vai falar sobre como os livros podem gerar inovação. Como a gente pode usar os livros para gerar inovação. E eu acho esse tema muito interessante, porque a gente olha para livros, a gente olha para uma coisa um pouco... que as pessoas acham meio retrógrada, né? Tipo, não tem muita novidade, já foi escrito, não está atualizado. Mas... tem muita coisa boa dentro de livro que a gente pode usar para inovar. E a ideia desse painel na SX é a gente conversar sobre como é que a gente usa os livros para gerar mais inovações nas nossas empresas. Legal. E como que a gente usa os livros para gerar mais inovação nas nossas empresas? Não precisa ser... Bom, a gente está gravando, né? Então, já passou, quando então não vai for ter sair no ar, spoiler. você já vai ter falado sobre isso lá. Mas vamos ajudar a reverberar. Como é que você vai tratar esse assunto lá com esses 2 outros Ótimo. palestrantes? Vocês vão fazer uma palestra ou uma mesa redonda? É uma mesa redonda, Mesa redonda, mais uma tá bom. conversa. Ótimo. Então, eu pessoalmente, eu gosto muito de falar que os livros eles vão te ajudar a partir do momento que você aprender a escolher o livro certo. Isso que faz toda a diferença. Todos os livros, e por isso que eu me apaixonei por livros, eu sou apaixonada por conhecimento, eles são basicamente uma pessoa que passou a vida toda dela estudando, Aquele assunto. aprendendo, testando, validando, tipo, ao longo de muitos anos. Os livros bons, né? Vamos Isso lá. que eu ia falar agora, porque tem um tanto muito de livro aí. ruim. Eu acho que o que eu anotei aqui, tá? Livro certo. O desafio É. tá em achar o livro certo. E quando você acha esse livro, você, em alguns dias, você pega todo aquele conhecimento que vai resolver O cara algum levou problema. anos para poder consolidar, E esse mastigar e te entregar de mão beijada ali por Exatamente. R$50. E aí você tem todo aquele conhecimento que você pode usar para resolver problemas. Apesar da inovação ser sempre a gente fazer algo novo, geralmente os problemas que a gente tem são sempre os mesmos. E alguém já resolveu esse problema. E alguém bom já escreveu um livro sobre como resolver esse problema. Então eu amo os livros por causa disso. Tudo que eu tenho de dificuldade na minha vida, Você vai num livro. principalmente empresarial, eu falo assim... Eu não falo não, na verdade eu vou em pessoas que são referências pra mim Tá. e eu pergunto pra eles, qual livro que é bom pra resolver isso aqui? Você que é bom em branding, Porra, boa. você que é referência em branding, O que você leu me pra fala um te trazer livro aqui? muito bom de branding porque eu tô ferrada, eu não sei o que é, o meu tá todo errado, com certeza. E aí eles me passam uma renca de livros, eu falo, vou ler. Pô, então você faz a curadoria pra achar o livro certo. Porque eu acho que o desafio tá aí, né? E eu acho que esse é o grande diferencial, porque as pessoas, elas leem livro como ver uma série, tipo assim, vou escolher aqui um livro, igual eu abro a Netflix e vou escolher uma série aqui pra ler, sabe? Porra, pior que é mesmo, tá? Porque acho que metade dos livros que eu tenho, não quer dizer que eu tenha lido todos, tá? Mas a metade dos que eu tenho eu comprei quando eu tava no aeroporto. Passando ali por uma daquelas livrarias, eu falei, pô, quer Muito saber? padrão. Vou comprar. Aí 100%, você eu olha sou e fala, clichê pra cacete, tá? Acho que esse aqui parece bom, a galera tá falando Exatamente, dele. é o que tá mais em cima ali, o que tem mais Aham. propaganda em cima dele. Eu falei, porra, esse aqui com certeza é bom. Aí você Aí eu começa a compro- ler não. e se estressa, porque você fala, não tá me ajudando. Claro que não vai ajudar. E como é que eu consigo achar, então, qual que é o livro certo? Você deu um caminho das pedras, procura quem sabe, quem já passou por aquele problema, mas tem algum outro caminho? Eu geralmente eu procuro muita referência, eu gosto de ler sobre o livro. Então, Uhum. se eu não tenho uma referência e alguém me diz que aquele livro é bom, mas não é alguém que eu acho que vai saber sobre o livro, eu geralmente gosto de ler as introduções, gosto de ler os comentários. Tipo, eu compro muito na Amazon. Tá. Eu leio muito os comentários do que o pessoal tá falando, muito. Mas eu procuro muito na internet pra ver se a pessoa fala que esse livro é bom ou não. Então, eu gosto de
se eu não tenho uma referência que eu conheço, eu vou procurar, pelo menos em algum lugar, alguém que diz que isso aqui é referência. Tá. Que aí já me ajuda bastante. Ou eu vou ler, pelo menos, sobre o que aquele livro tá falando. Que aí também Pra já poder me ter dá uma um base. norte legal. Na sua comunidade, vocês tratam desse tipo de assunto também? Ou seja, da forma de escolher o livro? Legal. Na comunidade, não. O que Como é geralmente... que ela funciona? Vamos falar da comunidade. Como é que geralmente funciona? Quando as pessoas querem escolher livros, e aí, ok, vou falar sobre mim, eu falo muito nas minhas redes sociais sobre livros diferentes. Então, o que geralmente as pessoas que participam já da comunidade fazem? Os meus conteúdos das redes sociais, eles não são conteúdos explicando e dando aula, porque eu não vou conseguir fazer isso num minuto e meio. Tudo não tem bem. como. As minhas aulas da comunidade são de 20, 30, às vezes 40 minutos. Para explicar um livro ou metade de um livro. Tem livro que eu divido em 2, 3, 4 aulas. Tá. Então, nos meus conteúdos das redes sociais, eu geralmente falo assim, você que é empreendedor, você que está precisando melhorar suas vendas, você que quer melhorar sua negociação, você que está precisando de branding, e aí eu dou a lista de livros. Então, as pessoas da comunidade, como elas me conheceram nas redes sociais, elas me acompanham nas redes sociais, então elas veem o meu post falando, gente, livros de branding, e eu só indico livros que já estão na comunidade. O que é estar na comunidade? O que é um livro que está na comunidade? Um livro que está na comunidade é um livro que eu já li. Beleza. Eu gostei muito desse livro ao ponto de eu usar ele na minha vida em algum momento. Beleza. Todos os livros da comunidade eu já apliquei. E isso pra mim é inegociável. Eu já apliquei em algum momento da minha vida. E aí depois que eu apliquei e eu gostei do que eu apliquei... Do resultado. Isso. Aí eu transformo numa aula. Aí a aula, o que é essa aula? Eu pego a teoria do livro, eu explico a teoria, mas eu explico também quem no mercado está fazendo isso, quem a gente pode ver conecta, então, com o mercado. A teoria. Isso. Não que um livro seja teoria, porque ele pode ter sido embasado na prática de alguém, mas beleza, tá escrito. Mas tipo assim, Netflix. Aí você fala, mas nossa, é só porque a Netflix é a Netflix. Aí eu falo, não. Olha aqui no mercado. Fulaninho tá fazendo também. O ciclaninho do seu lado fazendo isso aqui também. Então eu trago o mercado e aí eu ainda trago isso assim. Tá nas suas aulas, então. Tá dentro da aula, tá? Tem sempre esses 3 pilares dentro da aula. Vamos supor, o livro A Regra Não Tem Regras da Netflix. Tá. O que o livro ensina? Então ele ensina você dar liberdade para cobrar responsabilidade. Ótimo. Quem faz isso que não é só a Netflix? E como eu recomendo você aplicar? Porque eu entendo, tipo assim, eu de verdade eu entendo o empreendedor de... Às vezes você vai ler um livro da Amazon e o cara tá falando... Parece muito distante, não é? Sobre comprar uma empresa de logística para poder fazer o cliente receber... Quando o empresário... E a minha comunidade é muito de empresários que estão começando. Tá. Então, tipo assim, quando esse cara que tá começando, que é tipo assim, MEI ou ME... Quando que ele vai cogitar comprar uma empresa? O cara tá pensando se ele vai conseguir fechar o fluxo de caixa do mês. Essa então é a eu falo dele. assim, eu falo, calma, gente, calma. Eu sei que isso aqui que ele ensinou é muito louco. Mas vamos trazer pra nossa realidade de quem tá começando. Pra você que tá começando, o comprar uma empresa, na verdade, é investir num mimo. Então eu boto na prática. Na realidade, você traz pra uma realidade do público que te acompanha ali na comunidade. Então são esses 3 pilares, que são a teoria do livro, no mercado quem tá fazendo... E na prática, como é que você aplica? Okay. Como é que você sai dessa aula e realmente faz alguma coisa com esse conteúdo que você absorveu? Quantos livros você já fez isso? Já tem. É porque, como tem essas aulas que nem toda aula é um livro só, mas eu já tô na aula 73. Tá bom, 73 aulas. Então, vamos numa base de uns 50, entre 40 a 50 livros que já tem. Caramba. Porque geralmente eu tento fazer em uma aula só para ficar um conteúdo contínuo, mas alguns livros são muito bons e eu não consigo reduzir. Conseguir matar numa aula só. Não tem como. Tipo, o que eu tô fazendo, a última aula que saiu agora é o Comece pelo Porquê. Comece pelo Porquê é muito bom, o conteúdo é denso, muito extenso. Não tem como explicar numa aula só, foram 2 aulas. Apaixone-se pelo Problema e Não pela Solução também. Foram 3 aulas desse livro. É um livro de 500 páginas, não tem como. Então, alguns eu acabo estendendo. Aí, por isso que eu não sei exatamente quantos livros foram, mas eu sei que a gente tá na aula 73, que foi a aula que saiu ontem. Saiu ontem? Saiu ontem. E como que a galera faz para poder acessar essa sua comunidade? As aulas estão sempre dentro de uma plataforma. A comunidade ela tem 2 pilares. O primeiro pilar é a plataforma. Então, todas essas 73 aulas, elas estão gravadas. Então, se você entrar hoje você tem acesso a tudo que eu já gravei. Não só as aulas, mas de vez em quando eu faço algumas entrevistas. Então, eu pego algumas pessoas para, tipo assim, também falar da teoria na prática. Também falar... O Pedro Carneiro, ele falou muito sobre Venture Capital, investimento, porque tinha muito com relação ao livro Apaixone-se pelo Problema, Não pela Solução. Então, eu puxei ele para falar. Pega tudo isso na plataforma e tem um grupo no WhatsApp.
O grupo no WhatsApp é o meu queridinho. Eu não gostava, eu não queria que tivesse grupo. Ah, é? Quando eu criei a comunidade, eu achei que grupo era a pior coisa do mundo, porque eu achei que todo mundo no grupo ia ficar reclamando, ia falar das coisas que não funcionam. Pô, e é uma percepção que eu tenho também, tá? É uma percepção muito comum do empresário. E não de é achar isso? Cara, eu juro, já tem 2 anos de comunidade. Se eu tiver... Pô, você já tem 2 anos? Já tem 2 anos. Caraca. Se eu tiver, tipo assim, 5 pessoas que reclamaram no grupo de um jeito que ficou meio chato, foi muito. Tá, pô, espetacular. Quantas pessoas tem lá no grupo hoje? No grupo, eu acho que a gente tá com entre 300 e 400. É porque Caraca. sempre tá um entra e sai, né? Tem gente que não gosta de grupo e tá tudo bem. Mas eu acho que esse é um dos pontos legais. Como a comunidade não é no grupo, só fica quem gosta de grupo. Então, o grupo é realmente assim, igual. Ontem chegaram 2 livros meus. Aí eu tirei foto, mandei, gente, chegaram meus livros. Aí a galera acaba de ler um livro, tira foto, manda, gente, acabei de ler, muito bom. Entra a promoção então é aberto, a galera... todo mundo troca. 100% aberto. Todo mundo que faz parte da comunidade tem a possibilidade de entrar no grupo. Então, tipo assim, ele é aberto pra quem participa da comunidade. Tá bom. Mas assim, quem tá lá Não, pode... que é aberto pode comunicar lá Todo dentro. mundo pode conversar. Tem, tipo, algumas regrinhas de, pô, não faz spam, não fica se Bom autopromovendo, dia, boa tarde, boa pelo noite, amor de manda hora Deus. corrente de oração. É, tipo, ia sendo um dos medos que eu tinha. Eu falei, gente, mas será que a galera vai ficar só mandando spam? Tipo, será que a galera vai desrespeitar o grupo e ficar chato? Mas é um conteúdo tão legal que tem lá dentro. Porque é isso, não é aquele grupo que tem 50 mil mensagens todos os dias. Tá bom. Vão ter, tipo, 10, 15, 20 mensagens de vez em quando. E são mensagens sempre assim, tipo, gente, li esse livro, ele é muito bom. Acabei esse aqui, comprei esse aqui. Gente, achei esse podcast que é muito legal. Então, é um grupo muito rico, assim, de conteúdo, sabe? Pô, que legal, tá? E o que é essa loucura de... Porque pra mim, que não sou desse mundo, eu sempre me preocupei em ter essa comunidade, em como conduzir. Da onde surgiu a ideia de montar uma comunidade, de se expor a essa comunidade, de se expor na rede social para poder também engajar e gerar valor para essa comunidade? Da onde veio a ideia de montar o... Bom, a gente não falou até agora, né? Do Livros na Prática, que é o nome dela, prática, né? A comunidade de Livros na Prática. A gente tá muito surgiu? apaixonada. É muito engraçado porque não veio de mim. Uhum. Eu trabalhava na Lerrua. Tá bom. E lá na Lerrua, na verdade, a comunidade surgiu de mim, mas eu nunca pensei em monetizar a comunidade. Tá. Na Lerrua, a gente tinha uma cultura muito forte de leitura e de aprendizado. Ok. E aí, eu me apaixonei por essa cultura, porque eu achei nos livros a solução dos meus problemas. Só que eu sempre fui muito pra frente. Eu comecei a extrapolar o que eu tava fazendo. Então, eu lia e eu queria aplicar. Só que aí, depois que eu lia e eu queria aplicar, pra mim não era só suficiente só eu ler e só eu querer aplicar. Tá, beleza. Então, Você queria catequizar os outros com isso aí. Porque, tipo assim, eu falei, não, vai todo mundo aplicar isso aqui. Porque, por exemplo, branding. Eu sozinha, eu não podia mudar o branding sozinha da Lerrua. Eu não podia decidir qual era o novo branding da Lerrua. Ok, e aí por mais eu que lia você tivesse convicção que precisava daquele momento. Deixa eu usar os outros pra convencer. E aí, tipo assim, eu lia livros muito bons. Inteligente, né? E aí eu falava, não, peraí, pô, a gente precisa muito mudar isso aqui dentro. Pô, olha o que esse livro tá falando. Esse cara é inteligente, ele passou a vida toda resolvendo esse problema. E aí eu fazia uma aula sobre o livro, chamava todo mundo da Lerrua pra assistir essa aula, dava aula pros meninos. Ok. E no final eu falava assim, fechou a aula, vai todo mundo aplicar desse jeito aqui, tá bom? Então tá bom, vamos começar a aplicar desse jeito. Então era quase um Livros na Prática. Eu ensinava toda a teoria e eu falava como é que a gente ia botar em prática. E aí eu sempre fui muito comunicativa e eu postava isso no Instagram. Tipo assim, mas não de blogueira. Postava de amigo, assim, de story. Tipo, gente, olha, eu fiz essa aulinha é legal, esse livro é muito bom, tô lendo esse aqui. Tô conversando com meus amigos. Tá. Nada tipo, vou criar conteúdo pra internet. E aí um amigo meu falou assim, Sofia, você tem um produto, vende isso aí. E eu falei pra ele, Miqueias, você tá maluco? Eu tô obrigando as pessoas a assistirem de graça. Você tá entendendo que ninguém... Vou cobrar de alguém, eu tô me você tá louco? esforçando pra ser de graça. Você acha que alguém vai querer parar pra me escutar? E aí ele falou, cara, avisa que você vai vender esses slides. Fecha um grupo com 10 pessoas. Só pra, tipo assim... E ele sabia, tipo assim, é muito legal, porque desde o início... Ele era desse mercado? Ele era, do infoproduto. Tá bom. Ele tava começando nesse mercado de infoproduto. Porque ele sabia que, na verdade, eu precisava acreditar em mim. Ele acreditava em mim, mas eu não acreditava em mim. Eu não acreditava que as pessoas realmente iam querer ouvir minhas aulas. E aí ele falou, faz porque você vai ver que as pessoas vão querer te pagar. E aí eu fiz não sabia nada de lançamento. Eu fiz um story falando, gente, olha, esses slides aqui, ó, que vocês gostaram, eu vou criar um grupo no WhatsApp e eu vou postar esses slides toda semana.
Então, se vocês quiserem, é R$10, tá? Por mês. Clica aqui no foguinho, vão ser 10 pessoas no grupo, e é isso. Foi esse o story, sabe? Caraca. E aí... Começou super despretensioso, então. E é muito E engraçado. 10 clicaram? Então, Nenhum familiar? nenhum familiar, amigos, claro, né? Ok, Todos conhecidos, por né? ali, Porque ok. eu não fazia Ainda não conteúdo, tinha, não tinha aham. gente que me conhecia fora da minha Do rede. seu próprio ciclo? Mas eu lembro que quando eu postei, eu mandei mensagem pros meus amigos assim, hein, se ninguém clicar, Clica tem lá pra como mim." você entrar, só pra não ficar feio um grupo no WhatsApp com 2 pessoas, na amizade, assim. Aham. Não tô falando que você precisa pagar, não, foi de graça, fora assim. que é R$10, não seria um grande problema pra ninguém pagar. Uma Mas, maravilha. tipo assim, eu falei, não, quem sou eu pra te cobrar R$10 por mês? Mas é só pra não ficar feio. Mas entrou, deu as 10 pessoas, deu 11 pessoas, achei uma E loucura. pagando. Pagando. Eu falei, Caraca. gente, eu vou ganhar R$110. Vou ficar milionário. Rica. Abri a Shein, comprei uma blusa. Boa. E aí foi assim que começou. Foi, tipo, muito despretensioso. Eu realmente, tipo... Eu gosto de ir no Instagram e ver as lembranças dos anos anteriores. Tá. E agora tá quase dando os 2 anos da comunidade, que foi em agosto, que começou, Pô, agosto de um 2023. E aí eu tô vendo todo esse processo de eu começando a postar os livros que eu tava lendo, postando. E é muito louco, eu fico Amadurecimento pensando... também, né? É. Eu fico olhando pra Sofia de 2023 e eu falo assim, menina, você não tinha Louca. ideia do que é... Porque eu comecei muito despretensioso. Era tipo, eu gosto de conversar e eu sou muito apaixonada por livros. E eu sou muito nerdzinha também. Tipo, Tá. eu posso passar horas aqui falando sobre livros, sobre o que eu aprendi, sobre qual livro é muito legal e tudo mais. Então, eu meio que achei só um espaço onde eu podia falar Ser sobre as você. coisas que eu gostava. Então foi meio que, E ainda ganhar dinheiro. Porra, tipo assim, espetacular. vou ganhar uns R$100, se eu ganhar uns 300, se eu ganhar R$1.000 por mês. Loucura, felicidade. E você fez isso em paralelo, então, enquanto tava na Leroy. Fiz isso paralelo enquanto eu tava na Leroy. Fiz isso por muito tempo. E quando é que você falou assim, pô, agora eu vou viver disso? Em janeiro desse ano. Ah, foi agora em 25? Foi em Então, janeiro, foi em 25. quase um pouco de um ano e meio depois. Um ano e meio depois. Porque foi isso. Por muito tempo, eu não levei a sério a comunidade. Por muito tempo, a comunidade foi essa diversãozinha. Ok. E Hobby. E por que eu tinha esse hobby? Eu sou uma pessoa muito agitada. Eu sou uma pessoa muito pra frente, assim, de querer fazer 1 milhão de coisas ao mesmo Tá tempo. bom. E dentro de uma empresa, apesar de todo mundo achar isso super legal, é muito legal até o momento que você começa a atropelar todo mundo. Aí Começa a passar não fica na tão área dos legal. outros, a galera fica E chateadinha. eu tava passando muito na área de todo mundo. E tava interrompendo, e fazia briga, e sei lá o quê. E logística, você tem que fazer desse jeito, e respondia cliente na frente deles. Ixi. E aí eu falei, cara, eu preciso de algum lugar pra eu drenar minha energia. Então, tipo, quando eu tava, tipo, cheguei no meu limite. Daqui pra frente eu vou passar por cima de alguém. Eu gravar. olhava pra comunidade e Tá falava, vou trabalhar pra comunidade. O que eu posso fazer pra comunidade crescer? Então era meio que como uma diversão. Tipo, eu cheguei no meu limite Era trabalhando uma aqui. área de alívio. Eu cheguei no meu limite trabalhando aqui, mas eu ainda quero trabalhar mais. Uhum. Eu quero gerar resultado. Mas não vou encher o saco dos outros, vou Porque- fazer o meu próprio. Aí eu comecei. E próprio aí foi ambiente. crescendo muito devagarzinho. Até que a comunidade começou em agosto de 2023. Eu comecei 2024 com, tipo assim, 30 pessoas, 40 pessoas. Foi muito pouco, tá? Foi muito devagarzinho. Uhum. Só que aí no final, em novembro, as coisas começaram a mudar muito. Novembro de 24. Novembro Tá. de 24, as coisas começaram a mudar muito. Porque foi isso. Aos poucos eu fui botando Dando mais energia, atenção, E aos aham. poucos também foi voltando. Tipo assim, me chamavam pro evento, me chamavam pra sei lá o quê. Ok. Apareceu um seguidor, apareceu uma pessoa que, tipo, gostava do meu conteúdo de verdade. Comecei a vender pra gente que eu não conhecia. conhecia. Aí eu comecei a, tipo assim, tem uma coisa acontecendo aqui. E aí, em novembro, foi quando... Foi uma viradinha de chave muito O grande. que rolou? Porque foi o TikTok. Caraca, tá. A minha maior captação hoje é pelo TikTok. Mas o quê? Você começou a usar TikTok? Ou o TikTok, sei lá... Eu o comecei a usar o algoritmo começou a TikTok. funcionar e... Eu comecei a usar o TikTok, acho que mais ou menos da metade pra trás, assim, tipo, nos primeiros meses de 2024. Tá. Mas eu usava muito... postei no Instagram, vou postar no TikTok. Postei no Beleza, Instagram, replicava aquela conteúdo. coisa que praticamente todo mundo faz. Tipo, já o vídeo tá pronto, deu Vou um colocar em trabalho todas as danado pra bases. fazer, vou jogar. Uhum. Até que um dia, alguém contratou minha consultoria pelo TikTok. Uma pessoa séria, que pagou o valor cheio Mas da minha qual consultoria? consultoria. Não, a minha consultoria, tipo, eu fui ajudar ele a montar um plano estratégico. Ok. Então, tipo, era uma coisa que, na época também, pra mim, era muito caro. Era, tipo, R$1.500. Mas eu falei, gente, alguém do TikTok me pagou R$1.500? O quê? Do TikTok? Aí eu falei, não, peraí, pô, tem coisa aqui. E eu gosto muito de gerar resultados. Eu tava muito frustrada que eu não tava gerando resultado no Instagram. Tá. Eu tava me esforçando já a produzir conteúdo há 6, 7, 8 meses e não crescia, não avançava. Eu falei, cara, o Deixa eu TikTok ver. tem alguma coisa. E aí eu comecei a parar de olhar pro Instagram e comecei a virar pro TikTok. E aí começou a caminhar devagarzinho. Até que um dia eu meio que acertei.
testei tanto que um dia eu acertei. E isso foi mais ou menos pra novembro. Eu entendi. E não foi um vídeo. Quando eu falo acertar, eu acho que é muito importante falar isso. Tá, eu ia perguntar. Não foi um vídeo meu que explodiu. viralizou. Não. Tipo, eu tenho vários vídeos que viralizaram. Antes e depois. E Tá não bom. foi um vídeo. E nunca é. É por isso que eu defendo que não existe solução única. Não vai ser um vídeo bom que você fez que vai virar a sua chave. Beleza. Foram meses fazendo vídeos e meses entendendo que vídeo ia converter as pessoas. Aí eu acertei no vídeo que convertia as pessoas. E aí, Você acertou no formato, eu é isso? acertei no formato de comunicação Tá bom. que faz... Porque eu sempre soube que a comunidade era interessante. Eu sempre soube que era um produto bom. Que as pessoas... Quando as pessoas entendiam que era comunidade, elas entravam. Tá. Então eu falei, cara, o produto é bom. Eu preciso aprender a vender esse produto porque é um produto que é difícil de explicar. Uhum. Tipo, quando mais você viu uma comunidade onde uma pessoa dá aula sobre como você coloca na prática livros? Tipo, Eu não conhecia. é muito. Não tem concorrente. Então Aham. também é difícil de explicar. As pessoas têm dificuldade de entender. E outra coisa, é R$29,90. Então, muita gente no início ficava tipo assim: essa menina aqui vai me cobrar R$29,90. Quando eu entrar, ela já vai querer me vender outro curso de 200, que vai vender outro. Então, tipo assim, a galera tinha muito. Não é preconceito, mas esse receio, né? Que aconteceu muito Que isso o no mercado faz mercado. pra caramba, é. Então, tipo, quando eu consegui acertar e falar, não, gente, é só só R$29,90 e é isso aqui que eu estou oferecendo. Você quer isso aqui? Aí entrava, tipo assim, 10 pessoas por mês na comunidade antes. Depois disso começou a entrar 60, 70, 80. Então, tipo assim, eu saí de... Eu lembro que eu tenho um diário, né, que eu escrevo todo dia. Eu lembro que no ano passado desse dia, eu tava falando assim, nossa, meu sonho era bater 60 pessoas na comunidade. Então, tipo, até julho eu não tinha nem 60. Então, a setembro, mais ou menos, eu devia estar muito perto de talvez ter uns 80. E aí eu fechei 100 em novembro e fechei 200 em dezembro. Caraca. Então, tipo, foi o boom. Quando eu dei esse boom, eu falei, dá pra viver? Dá pra... Isso aqui, existe alguma coisa. E eu precisei escolher, porque ou Aí eu você tinha que realmente dedicar. entrava de cabeça e falava, vou me dedicar a isso aqui, ou ia ser pra sempre meu hobbyzinho. E aí, quando você tomou essa decisão, você já estava faturando na comunidade o suficiente para poder substituir tua receita principal? Então foi Não. loucura mesmo. Foi um pouquinho de loucura, foi o que a galera Caraca. chama de salto de fé. E isso foi muito... Eu sou muito católica, né? Então, pra mim, foi muito salto de fé e Deus falando comigo, porque eu não tinha dinheiro. Tipo, pensa assim, quando eu decidi no início de dezembro, que eu falei Tá. que eu ia sair da minha empresa e ia viver da comunidade. No início de dezembro, eu tinha 100 pessoas. 100 pessoas são R$3.000, bruto. Não dá pra viver com R$3.000 bruto. Mas é muito difícil explicar. Quando eu pensava em ficar na empresa, mesmo que logicamente fazia todo sentido, porque eu recebia um bom salário, era uma empresa ótima de estar, eu adorava o pessoal, eu me sentia mal, eu ficava triste. E quando eu pensava na comunidade, viver da comunidade, eu me sentia, tipo, Ok. não era nem felicidade, me dava paz. Me dava muita paz. O sentimento de, é isso que eu tenho que fazer. Então eu falei, tá. E aí eu falei com o meu agora futuro marido, eu falei, amor, eu vou ter que ir. E ele falou, cara, a gente dá um Bora. jeito. A gente já deu um jeito, porque a gente já mora junto há muito tempo, né? Agora que a gente Tá. vai casar. Ele falou, cara, a gente já deu um jeito nós dois várias vezes. E se precisar, a gente Vai vai ser dar um mais jeito de uma. novo. E aí eu saí. E aí, uma semana depois que eu avisei que eu ia sair de vez, eu fechei uma consultoria que meio que cobria o que a comunidade não cobria. E aí ela cobriu por tempo tá bom. suficiente pra comunidade Virar. poder me pagar. Então, tipo assim, meio Hoje que você tudo se vive- encaixou. Hoje você vive exclusivamente para a comunidade, né? Só dela. Você vive para a comunidade. Basicamente, tem a Azul de Fome, né, Isso, agora. eu quero entrar nela. Tem, que agora não é só a comunidade, tem a Aham. Azul de Fome, tem a Sofia Make Blogueira, que também tá criando meio que uma vertente Isso separada. também é um negócio, né? É um Tá. negócio que, tipo, no início era muito junto, era meio que a mesma coisa. Era um pro outro, Era talvez, um pro né? outro, Tá. basicamente. Então, a Sofia Blogueira vivia pra comunidade, a comunidade meio que vivia da Sofia Blogueira. Beleza. Agora as coisas estão se separando um pouco, eu tô achando isso maravilhoso, porque agora tá acontecendo de ser chamada para painéis, então tem também parcerias com empresas, eu tenho empresas que me patrocinam, então tá Chique, eu tô achando hein? Que tudo, legal. tem cupom Sofia por aí, eu tô achando massa. Que legal. Então hoje eu não vivo só pela comunidade, eu tenho outras vertentes que estão acontecendo. E você falou então aí de uma loja de esfirra? Uma esfirreria, É? que vai ser a futura franquia de esfirras. Como é que surgiu isso? A esfirreria surgiu de uma consultoria que eu dou, onde ele recebeu uma proposta de comprar a esfirreria. Tá bom. E ele tava querendo, ele já ia comprar de qualquer jeito, só que a gente já trabalhava junto há muito tempo. E aí, a gente conversando, assim, surgiu o papo de, pô, e essa esfirreria aí? Topa não? Você Hein? não vai entrar, não? Eu falei, cara, eu tenho muito interesse em entrar.
Ele falou, não, então vamos entrar juntos. Eu fico no administrativo, porque ele é muito bom de administrativo, ele é ótimo de dados, planilhas, ele é super organizado com tudo. É o Vitor Libório, pode falar, não tem segredo mais não. Vitor Libório, amor da minha vida, Libório, eu te adoro. Porque, cara, o Libório, eu ia falar agora, eu sou com certeza a pior fornecedora da vida dele. A gente tava discutindo semana passada, porque eu mandei as notas fiscais todas erradas, mandei de mês errado, era pra mandar, eu não mandei do mês passado, mandei só desse mês. Vixe. Aí eu tava brigando com ele falou, você não me enviou a nota. Eu falei, você tá maluco que eu enviei? Lógico que eu já mandei. E aí, o Libório é essa pessoa que ele é muito organizadinho e eu sou muito bagunceira. Okay. Então, a gente se completou muito bem, porque apesar dele ser organizado, ele não tem essa parte de marketing. E eu tenho essa parte de marketing. Okay. Então, a gente se complementou cara, você organiza as coisas. Você faz todas as planilhas. Eu confio completamente em você, que da porta pra dentro tá organizado. E aí, você confia pra mim que da porta pra fora eu vou fazer isso aqui acontecer. Legal. Então, é mais ou menos esse o nosso acordo, assim, hoje. E aí tá cada um dividido nessa parte. Tem o Daniel, que ele é o responsável da cozinha também. Tá então bom. Ele que faz a magia acontecer com a comida. E hoje estamos nós 3. E vocês relançaram recentemente, né? Vocês compraram relançou uma que já existia. A gente comprou uma que já existia, a gente relançou. Assim, a gente não relançou, tipo, nossa, vamos fazer um relançamento. Sabe aquela coisa de fazer festa? Não, tipo, a gente só abriu de novo. E a gente tá sentindo o movimento. Porque como nenhum dos dois nunca trabalhou nessa parte de alimentícia, a gente não tinha noção de como é que eram as coisas. E graças a Deus a gente tá indo devagar nisso, porque a gente abriu, encontrou um problema, resolveu o problema, encontrou o problema, resolveu. Então, esse relançamento, nossa, ia ser horroroso. Muita coisa. Se tivesse gastado horrores com marketing, ia ser horroroso, porque tem um monte de problema que se tivesse aumentado um pouquinho mais o volume, tava todo mundo ferrado. Legal. Então, tá muito bom para entender o volume. Como não começou do zero, a gente ficou assim, cara, eu preciso saber o volume de demanda que tem hoje já. Porque já existe esse volume para esfirreria. Tá, beleza. Porque as pessoas já pediam. E quando a gente pausou, a galera começou a mandar mensagem no WhatsApp, começou a mandar mensagem no Instagram, tipo assim, vocês não vão abrir não? O que aconteceu? Então eu falei, Libório, já tem volume. E ele também tava assim, ele falou, cara, já tem. Eu falei, então a gente vai ver como é que é esse volume. É bom que a gente entende como é que funciona a operação na prática. E aí sim a gente vai resolvendo os problemas devagarzinho. E é isso que a gente tá fazendo hoje. A gente abriu quarta-feira passada. Uma semaninha hoje. Aham. Tá, legal. E eu tô entendendo que os seus 3 negócios se relacionam. Sim. Pelo menos aqui, né? A esfirreria tem ali uma blogueira. Blogueira como sócia. De livros. Ok, uma blogueira de livro como sócia. E tem uma comunidade de empresários. De empresários e que trata de livros. Como é que então a parte de livros está se conectando com a esfirreria? E como é que a blogueira se relaciona com a esfirreria? Junta tudo numa coisa só no final. Porque um dos motivos de eu entrar na esfirreria, tipo, entrar na esfirreria é um negócio completamente diferente de qualquer coisa. As pessoas param e ficam assim, Sofia, por quê? Eu falei, calma, tem um motivo. E o motivo é exatamente porque eu quero construir uma marca forte. Isso foi uma das coisas que o Libório, eu gosto muito dele, porque ele é muito visionário. Ele tem uma visão de crescimento muito forte, e por isso que deu certo. Porque quando ele falou, eu falei, cara, eu tenho muito interesse. Só que eu não tenho interesse em ter uma esfirreria. Eu não tenho interesse em ter uma lojinha. Okay. Eu quero transformar isso aqui numa franquia. Isso aqui vai ficar gigante. Ele falou, é pra isso que eu tô comprando. Não é pra ser uma lojinha. É pra crescer isso aqui e explodir isso aqui. Eu falei, então a gente vai juntos. Então a ideia da esfirreria da comunidade da Sofia é: a Sofia, enquanto blogueira, vai explicar para as pessoas a teoria que ela aprendeu na comunidade e como ela aplicou essa teoria na esfirreria. Cara, tudo se comunica mesmo, tudo então. se comunica. Legal. Porque até hoje, eu sempre acabava falando um pouquinho do que eu fazia na comunidade, mas sempre era o que eu fazia para os meus clientes, o que eu fazia para as minhas consultorias, o que eu fazia para empresas que eu já trabalhei. Nunca foi algo que meu. Ok, então, o teu case. Então agora eu tô até com essa série que a galera tá curtindo, que é a teoria na prática. Então eu falei, olha, a Azul de Fome abriu ontem. A gente decidiu que o posicionamento dela vai ser desse jeito. Por que eu decidi que o posicionamento vai ser assim? Porque quando você lê Atravessando o Abismo, você aprende sobre isso, isso e isso. Okay. E quando você lê Entendendo Michael Potter, você aprende sobre isso, isso e isso. Que são livros que já tem aula na comunidade. E lá na aula eu falei sobre isso. E aí eu falo, tá vendo? Aí eu peguei essa teoria que eu já ensinei pra vocês e eu coloquei na prática desse jeito que eu falei pra vocês colocarem. E aí agora eu estou fazendo. Exatamente. Muito então, legal. É assim que tudo vai se conectando aos poucos. Falando nisso, a comunidade é tão legal que semana passada não, ontem, uma pessoa da comunidade foi passar férias aqui no Espírito Santo e passou lá na frente da Azul de Fome e tirou uma foto. E postou lá pra galera. Olha que eu achei maravilhoso, muito bonitinho. As coisas se conectam mesmo, hein? Sim. Pô, que legal, Sofia. Sofia, a proposta hoje do podcast é ser um pouquinho mais reduzido. Acho que a gente tinha muita história ainda pra contar. Vamos fazer, eu acho que a gente
A gente tá gravando todas as sextas-feiras. Tem já algumas Não agendas. sendo a próxima sexta, Não, acho que é a que não. véspera do casamento, O o resto... Eu tô Qualquer sempre outra assim, sexta. a minha vida tá antes do dia 19 e depois do dia 19. Caraca, que loucura, hein? Tá, ainda tudo isso, você ainda tá programando um casamento. Dia 19/7, semana Tá. que vem, estarei casando, Deus se abençoe Deus quiser. vocês, tá? Amém. Mas pra gente poder seguir pro final, um episódio um pouquinho mais curto, eu não posso deixar de fazer uma pergunta dessa. Recomenda, por favor, pra gente 2 ou 3 livros que você acha que quem tá nos ouvindo, ou seja, uma galera muito relacionada à inovação, muito Legal. relacionada a ecossistemas, Legal. que eles podem consumir para poder abrir o horizonte deles e tentando trazer mais pro Espírito Santo. Tem algum autor daqui que você já tenha trabalhado nos teus livros, nos teus cursos, né? Nas tuas aulas, que dê uma despontada e que faça sentido ter uma menção aqui? Vamos começar pela indicação do livro e depois a gente chega no autor. Boas perguntas. Sobre os livros, tem alguns livros. Eu sempre, quando você fala 2, vem a caralhada de livro na... Mas tem que ficar 2 ou 3. Não, vai lá. Primeiro, Apaixone-se pelo Problema e Não pela Solução. Apaixone-se pelo Problema e Não pela Solução. É do fundador do Waze, Tá. Yuri, que ele explica desde o dia 0 até quando ele vendeu pro Google por $1 bilhão. Ô, louco. Como é que ele passou por todas essas etapas. E ele fala muito sobre investimento. Tá. Muito sobre equity, mas principalmente sobre você aprender a focar no problema do seu cliente enquanto startup e não na solução que você quer vender. Que eu acho que isso é um baita... O pior erro. Você sabe muito bem que acontece o tempo todo. O tempo inteiro. Então esse aqui é tipo assim, um manual do startupeiro. Tem outro que eu comprei agora recentemente, acabei de ler, muito bom. Não tem aula na comunidade ainda, mas vai ser Já aula faz nas próximas spoiler aí. semanas. Ok. O Apaixone-se já tem aula, são 3 aulas até. É o Play to Win, só que eu comprei em português, é Jogando pra Vencer. Tá. Muito bom também, que ele fala sobre estratégia. Que a Bom. gente não sabe o que é estratégia Play no to geral. E o Play to Win, ele explica sobre o que é estratégia e como você monta a estratégia da sua empresa. Porque é muito sobre dizer não. E as pessoas não conseguem. E aí, quando a gente lê o livro, a gente entende que a gente... Não é que a gente não consegue, é que a gente precisa. A opção é falar ou falar não. Senão você tá ferrado. Tá bom. E aí, o terceiro que eu gosto muito é o How Brands Grow. Tá How bom. Brands Grow, ele é... Apesar do nome ser em inglês, ele é todo em português. Mentira. É muito bom. Ele é brasileiro? Não. Ah, já Tipo, tá ele é traduzido. Mas eles mantiveram o Mantiveram nome o título em Ok. inglês. Que quem me indicou esse foi o Lucas Yokota. Não sei se você vai conhecer Não, ele, não muito conheço. gente boa. Rei do branding, foi exatamente isso. Eu falei, Lucas, você é rei do branding. Eu preciso de um livro de branding. Ele, How Brands Grow. Eu falei, Aplicou o seu então é esse. conceito mesmo. E aí, ele é sobre como marcas crescem mesmo, Tá. mas ele desmistifica muitas coisas do marketing. E ele é muito bom para você entender como você cresce a sua empresa, que aí é a próxima etapa. Os 2 primeiros você aprende a se estabilizar, o terceiro você aprende a crescer. Tá bom. E a segunda pergunta, né? Então, mas eu vou te ajudar com a segunda pergunta. Eu Por tentei focar favor. no Espírito Santo. Nossa, Vamos graças olhar a Deus. Brasil. Nível Ok. Brasil eu tenho um que é muito Isso, queridinho porque meu. eu acho que a nível Brasil já não deve ser fácil. Sim. Porque, infelizmente, a maior parte dos livros Autores que eu já bons. comprei e ainda não li, mas a maioria dos livros que eu comprei são todos americanos ou europeus e a gente acaba não tendo Sim. uma referência brasileira. E eu acho que muito do que você faz nas suas aulas, que é tentar tangibilizar pra gente, também tem essa dificuldade, porque muito do que foi escrito, por mais que sejam conceitos amplos e aplicáveis no nosso Brasilzão, mas o Brasil é o Brasil, velho. Cara, é muito difícil. Como as coisas acontecem aqui é o Brasil. Então, se a gente tivesse os nossos escritores escrevendo sobre Brasil, eu acho que a gente teria ainda mais aplicabilidade. Com certeza. Tem algum brasileiro? Tem. É Legal. o Breno. Eu nunca pronuncio o sobrenome dele direito. Peço Tá bom. perdão, Breno. Você sabe que eu te adoro. Breno Paquelete. É porque o T no final, eu nunca sei como é que é o sobrenome, que eu pronuncio ele direito. Mas o Breno, ele escreveu um dos livros que eu mais gosto e que eu mais indico, que é o Negocie Sem Medo. Tá que bom. é sobre negociação. Quem leu esse livro adorou ele também. Ele é muito bom, ele fala sobre essa questão de você ter medo de negociar, sobre você ser um negociador ansioso, tudo mais. Então, o Breno é um autor que eu acho ele, assim, brabíssimo. E ele sabe, já falei, tem aula do Isso que eu ia livro na perguntar agora. comunidade. Já tá lá? Eu fiz entrevista com o Breno, tem entrevista com o Breno na comunidade. Pô, que legal. Maravilhoso. E se tem alguém do Espírito Santo que eu gostaria de ressaltar, não é autor, mas tá ele bom. fez entrevista comigo lá na comunidade também, é o Alisson. O Alisson, ele...
criou o que hoje, se eu não me engano, é a ClickBus. Mas ele tem um baita de um case, que é exatamente o livro Apaixone-se pelo Problema e Não pela Solução, junto com o livro Obsessão pelo Cliente da Amazon. Eu lembro que eu fui numa palestra do Alisson, e aí ele contou toda a história da empresa dele, e eu falei assim, você sabe que a sua história é igualzinha da Amazon? Ele falou, eu me inspirei na Amazon. Eu falei, tá. O livro fala exatamente o que você fez. Ele, eu sei. Aí eu fiquei assim, a teoria na prática. E aí, quando a gente teve essa conversa, eu falei, pelo amor de Deus, deixa eu te entrevistar na comunidade, porque você é a prática viva do que o livro Obsessão pelo Cliente da Amazon ensina. Caraca, que legal. Eu não conheço o Alisson. Muito gente ele boa. Ele mora aqui ainda ou é um dos que abandonou a gente? Eu acho que ele mora aqui ainda. Boa pergunta. Eu acho que ele mora no interior, falando nisso. Pô, melhor ainda, tá? Menino bom. Ótimo. As dicas estão dadas. Quer deixar uma mensagem final, Sofia, para os seus... Talvez seguidores, para os seus clientes da esferreria, para a galera da comunidade. Fica à vontade, o espaço é teu. A dica que eu sempre falo, a mensagem que eu sempre falo no final é que a gente tem que sempre lembrar que não existe solução única. O motivo de terem mais de 70 aulas na comunidade e continuarem tendo toda semana religiosamente é porque nunca vai existir uma solução mágica, uma metodologia, um hackzinho, um macete. Não existe. A gente tem que continuamente estar estudando, continuamente estar aprendendo e assim continuamente a gente vai estar inovando. Maravilha. Os problemas mudam, né? Então sempre. A gente também tem que continuar buscando novas formas de divertido. resolver. Graças a Deus. Pessoal, tivemos aqui com a Sofia, vai abrilhantar o SX e abrilhantou o nosso podcast. A gente agradece a participação da Sofia e convido vocês para poder seguir o podcast de Papo de Balcão nas redes sociais da B-Button. Só entrar lá e vocês vão encontrar. E no Instagram, no YouTube, podem procurar lá o podcast do Papo de Balcão no próprio link da B-Button. Beleza? Obrigado, Sofia. Eu que agradeço. O papo foi sensacional, tá? Eu